Anteriormente, no primeiro episódio de História do Comunismo. Karl Marx foi tudo que você pode imaginar. Historiador, filósofo, sociólogo. Ele abraçou as ideias revolucionárias do seu tempo. Uma dessas ideias revolucionárias era a ideia do comunismo. Comunismo como uma resposta às injustiças e às desigualdades deste mundo. Marx formula sua teoria do valor-trabalho, alegando que não poderia existir capitalismo se não houvesse a exploração dos trabalhadores. É uma ideia muito tola, mas apesar disso foi a partir daí que ele começou. Marx recebe um artigo assinado por outro jovem, Friedrich Engels. Em 1847, na cidade de Londres, a Liga realizou um grande debate para elaborar um novo programa para os justos, encarregando Marx e Engels de elaborar o seu programa. Assim, sob o mandato da Liga, os dois elaboraram aquele texto impresso, o Manifesto do Partido Comunista. Agora, o mundo conheceria a força do proletariado europeu, uma nova força política, com suas próprias demandas, que não eram as mesmas da burguesia. No fim, os efeitos da Revolução de 1848 foram de criar a possibilidade de uma revolução. Isso inspirou Marx a desenvolver sua visão e ideias que viriam a compor o marxismo. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Uma luta que sempre terminou numa reconstrução revolucionária da sociedade inteira, ou na ruína de ambas as classes em luta. O quanto você ficou convencido das ideias de Karl Marx apresentadas no primeiro episódio? Goste ou não, com todas as dificuldades de se propagar ideias naquela época, elas conseguiram se espalhar pelo mundo. Pautaram grandes guerras, dividiram Berlim com um muro e até hoje apaixonam alguns adeptos. Como um pequeno panfleto, como tantos outros que já existiram, se tornou o símbolo de uma ideologia com tamanho protagonismo. No primeiro episódio, você conheceu o pensamento marxista. Agora, chegou a hora de ver a prestação de contas daqueles que tentaram colocá-lo em prática. Hoje você vai assistir ao episódio 2 dos 6 que compõem o épico História do Comunismo. Neste episódio, vamos conhecer o sonho de Lenin, o homem que liderou a criação do primeiro país socialista da história. No terceiro episódio, que vai ao ar na próxima quinta-feira, o pesadelo de Stalin. Para produzir esse episódio, tivemos acesso a pessoas que dedicaram suas vidas a analisar documentos e organizar essa história. Trabalhos que ficaram tão reconhecidos que ganharam as cátedras das melhores universidades do mundo e o reconhecimento do público ao se tornarem best-sellers globais. Dentre os 49 entrevistados dessa série, neste episódio você também vai conhecer Victor Sebastien, multipremiado biógrafo de Lenin, membro do Conselho Consultivo do Reino Unido e editor-chefe do Standard London. Simon Montefiore, PhD da Universidade de Cambridge, biógrafo best-seller de Stalin e da família Romanov. Stephen Smith, PhD, orientador de doutorado na Universidade de Oxford e organizador da Enciclopédia de Cambridge sobre os estudos históricos do comunismo. Ronald Sunny, historiador PhD pela Universidade de Colômbia, que dedicou mais de 30 anos para publicar uma biografia de Stalin pela Universidade de Princeton. Esses nomes representam o nível de qualidade que buscamos para construir uma série historiograficamente confiável. O primeiro capítulo deste épico trata sobre o surgimento do marxismo e já está disponível aqui em nosso canal do YouTube. O link está no final da descrição desse vídeo. Hoje, você assiste ao segundo episódio, que fala sobre a Revolução Russa de Lenin. E no dia 28 de março, às 20 horas, vai ao ar aqui no YouTube o terceiro episódio dessa série, Pesadelo de Stalin, que já está disponível para assinantes. Para quem não quer esperar, os 3 primeiros episódios já estão disponíveis em nossa plataforma de assinantes, em suas versões legendadas e dubladas. Os demais episódios dessa série são exclusivos para assinantes. O quarto vai abordar a Revolução Cubana de Fidel. O quinto, a história do leste europeu até a queda do Muro de Berlim.
E o último episódio será sobre a história da China comunista. Caso você ainda não seja um assinante da Brasil Paralelo, esse é o momento ideal para você assinar o nosso conteúdo exclusivo e ganhar acesso ao nosso aplicativo. A Brasil Paralelo é uma empresa independente e apartidária, que nunca recebeu dinheiro público. São os nossos assinantes que nos permitem investir cada vez mais na empresa e em novas produções que impactam milhares de pessoas. Esse é o melhor momento para você se tornar um assinante, pois durante o mês do consumidor estamos oferecendo 50% de desconto em todos os nossos planos. Para liberar acesso imediato a documentários de grande sucesso do nosso país, filmes selecionados a dedo pela nossa equipe, entrevistas exclusivas, programação diária e a versão completa do épico História do Comunismo, dublada e legendada, vá na descrição desse vídeo e aperte no primeiro link, ou escaneie o QR Code aqui no canto da tela com a câmera do seu celular. Aproveite essa condição exclusiva, menos de R$10 mensais. Esse é o valor que você precisa investir para liberar a versão completa do épico História do Comunismo e acessar conteúdos exclusivos. Clique agora no link da descrição desse vídeo ou escaneie o QR Code para escolher o plano que mais combina com você. Se você ainda estiver em dúvida, pode assinar a Brasil Paralelo agora, garantir a promoção e, caso se arrependa, pode cancelar em até 7 dias e receber todo o seu dinheiro de volta, sem burocracia. Esperamos que você tenha uma ótima sessão, nós contamos com você e até breve. Em 1957,
a União Soviética enviou o primeiro ser vivo ao espaço, a cadelinha Laika. Se para muitos, a história dos comunistas russos foi simplesmente um desastre, a verdade é que a aventura dos bolcheviques foi um capítulo épico, mas também trágico. Os russos foram os primeiros a tirar as ideias de Karl Marx do papel. E assim, mudariam a história da humanidade para sempre. Em plena década de 50, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas parecia um paraíso futurista e prometia um mundo totalmente novo. O que seriam dos meros problemas terrestres, sociais e econômicos, perto de um futuro tão progressista a ponto de quebrar as barreiras do espaço? Em 1900, a Rússia era muito diferente daquela que iria ao espaço meio século mais tarde. Quase toda a população era formada por camponeses, que viviam uma vida medieval. Em todo o país, praticamente só havia agricultura, muito diferente do que se via nas cidades. Nas cidades, indústrias de petróleo e cereais começavam a crescer, atraindo alguns camponeses e formando uma pequena, mas barulhenta, classe operária. A monarquia czarista encabeçava um regime tirânico. O único entre as principais nações da Europa a não ter nem constituição, nem parlamento. Enquanto isso, os intelectuais russos já conheciam a literatura revolucionária do Ocidente desde as reformas educacionais do século XVIII, quando a rainha Catarina a Grande abriu as portas da Rússia para o iluminismo. Assim, durante anos, antes que os próximos czares impusessem novas proibições, circularam na Rússia as grandes novidades do pensamento ocidental, de D'Alembert a Marx. Cada vez mais, as elites começavam a acreditar que aquela realidade só poderia ser mudada através de uma revolução. Se pensarmos nos motivos de uma revolução irromper na Rússia czarista, é uma questão bastante complicada, porque geralmente dizemos que a Rússia czarista era significativamente atrasada em termos econômicos, políticos e sociais, o que é verdade. Mas também era um país que estava se desenvolvendo mais devagar do que outras potências europeias. E a principal forma de atraso, creio eu, eram suas estruturas políticas. A Rússia czarista era uma autocracia absoluta. E tinha sido assim por quase 300 anos até a época da Revolução. Basicamente, toda a política era proibida. Não havia partidos políticos até cerca do ano de 1906. Não se podia ler livros políticos, quase todos eram proibidos. Mesmo Rousseau e Voltaire eram considerados subversivos. Os esforços de reforma política eram constantemente rechaçados. Uma iniciativa surgia e logo era rechaçada. E, em todos os sentidos, isso acabou gerando uma grande oposição política, especialmente entre os intelectuais. Tanto a elite intelectual quanto a elite empresarial e uma classe média em ascensão eram deixadas completamente de fora de qualquer atividade. Portanto, mesmo aqueles que não eram revolucionários, naturalmente se voltavam para a ação revolucionária porque nenhuma outra atividade política era permitida. A força mais radical no país em prol dos revolucionários na Rússia foi a atitude czarista em relação à política. Isso levou as pessoas a uma ação radical.
Mas os primeiros revolucionários russos não defendiam o marxismo, e sim o populismo, do russo Narodnik. Em meados dos anos 1870, aumentaram os debates entre as posições revolucionárias sobre o caminho a seguir. O maior grupo, os populistas ou narodniks, tentaram ensinar os camponeses como professores para incentivá-los a se tornarem mais interessados em política. Mas isso não vingou. Os camponeses não queriam uma reforma feita desse tipo, eles queriam a terra deles. Eles não queriam escolas e hospitais, eles não se importavam com isso. Então, a segunda onda de Narodniks achou que os camponeses precisavam de um empurrãozinho, precisavam de uma vanguarda de pessoas para forçá-los. Muitos intelectuais duvidavam de uma mudança pacífica. Eles não acreditavam que os Romanov estariam dispostos a abrir mão do poder absoluto para criar uma democracia. Por isso, muitos buscaram métodos muito mais extremos e violentos de mudança. E foi aí que surgiram os partidos revolucionários. Eles assassinaram Czar Alexander II, que acabou com o sistema de servidão. Eles o assassinaram nos anos 1860. Era um grupo que acreditava no que às vezes era chamado de terrorismo pela ação ou revolução pela ação. Ao realizar algo dramático para mostrar ao povo que os governantes não eram imortais, que não foram escolhidos por Deus e que poderiam ser derrotados, a ideia era de que isso pudesse inspirar as pessoas a se revoltarem. E quando Alexander II foi morto, seu filho Alexander III instituiu um reino de terror. Foi uma reação extrema, o que, por sua vez, é claro, instituiu um reino de terrorismo por parte dos Narodniks e por grupos terroristas. E um dos maiores grupos, que foi quase completamente exterminado, depois que Alexander III assumiu, foi o Vontade do Povo, ou Narodnaya Volia. Inspirados pelo populismo, o grupo terrorista e revolucionário Vontade do Povo, do russo Narodnaya Volia, tentou assassinar o czar Alexander III em 1887. Os jovens, a maioria de famílias ricas, juntaram bombas caseiras para explodir a carruagem em que o imperador viajava. Mas o plano não deu certo. Pegos em flagrante, 15 jovens foram condenados, 8 ao exílio, 2 à prisão perpétua e 5 à forca. Entre os condenados à morte estava o estudante da Universidade de São Petersburgo, Alexander Sasha Ulyanov. No fatídico dia, não havia espaço suficiente para enforcar os 5 condenados ao mesmo tempo. Ulyanov, então, teve de esperar sua vez, enquanto assistia à execução de 3 de seus companheiros. Sasha era o irmão mais velho de Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Vladimir Ulyanov era o nome real dele e acabou adotando o pseudônimo de Lenin. E foi o maior traidor de classe na história, porque ele nasceu na nobreza hereditária, e cresceu em uma família instruída no rio Volga, em uma cidade chamada Simbirsk, onde nasceu em 1870. Vladimir Ulyanov não tinha qualquer interesse em política até a execução do seu irmão mais velho, Sasha. Ele nunca tinha lido sobre política, ele lia muito ficção quando jovem. Ele era muito culto, mas não era nem um pouco interessado em política até então. Mas isso fez com que ele se radicalizasse completamente. Lenin, eu acho que rapidamente
se desiludiu com o terrorismo. Ele não acreditava em matar governantes provincianos, ou mesmo os czares ou coisa assim. Ele não acreditava que isso funcionaria. Ele não se colocava contra isso teórica ou moralmente. Ele só pensava, isso é combate individual. Precisamos de ação em massa. Ele achava que isso era em vão e que os Narodniks estavam indo numa direção completamente errada e que assim não funcionaria. Em dado momento, alguns socialistas russos decidiram aceitar o Marx como a estrela guia. Então eles formaram um partido em 1898 chamado Partido Social Democrata Russo. Lenin participou disso e no segundo congresso houve um debate entre esses marxistas e Lenin disse: nosso partido deve ser disciplinado, tá? Não devemos aceitar qualquer um. Devemos selecionar quem entra porque nós somos ativistas. Nós seremos revolucionários profissionais, tá? Porque os trabalhadores normais não têm tempo para ler os livros, então nós seremos os missionários, certo? Mas outros marxistas disseram, não. Por exemplo, a Alemanha, lá tem um partido social-democrata mais amplo e devemos aceitar todos os trabalhadores. Deveria ser como uma grande tenda. E foi um grande debate. E esse foi um dos motivos que levou à separação do Partido Operário Social-Democrata Russo em 1902. E aqui começamos a história dos bolcheviques e mencheviques. Mas isso não foi algo ideológico. Muito se fala da diferença entre os mencheviques e os bolcheviques. Em muitos aspectos, os mencheviques eram marxistas muito mais rigorosos do que os bolcheviques. Eles eram muito mais fiéis aos princípios de Marx. Os mencheviques, em grande parte, concordavam com o pensamento de Marx. Marx sentia que apenas um país industrialmente desenvolvido e relativamente rico poderia sustentar o socialismo. E algumas pessoas acreditavam que seria quase um processo não violento, em que o capitalismo simplesmente evoluiria e que seria possível estabelecer o socialismo nesse contexto. Isso era visto pelos mencheviques, em sua maioria, como um processo pacífico. Já Lenin e os bolcheviques estavam mais inclinados ao clima de violência. Lenin era um revolucionário russo, então vamos recapitular. Karl Marx era um filósofo alemão. Lenin era um marxista russo. Isso é muito importante. Os marxistas russos são herdeiros, sucessores, tanto do marxismo internacional, quanto da tradição revolucionária russa. Mas enquanto os mencheviques enxergavam esperança nos burgueses, nas classes médias como uma possível força revolucionária, Lenin duvidava do seu potencial em uma revolução. Ele defendia que a revolução iria ser tecnicamente uma revolução burguesa, mas que ela não seria liderada pela burguesia, mas sim por uma ditadura revolucionária do proletariado e do campesinato. Para assistir aos 6 episódios completos do épico História do Comunismo, torne-se um assinante da Brasil Paralelo. Aproveite o mês do consumidor e ganhe 50% de desconto em qualquer plano. O link está na descrição desse vídeo. Em 1905, milhares de operários marcharam em direção ao Palácio de Inverno, a sede do governo russo, para entregar uma carta ao rei pedindo melhores condições de trabalho. A manifestação era pacífica, liderada por um padre, e juntava todos aqueles que eram contra o czar e seu autoritarismo. É muito importante lembrar que a Rússia ainda era uma autocracia, sem parlamento ou partidos políticos de oposição. Era impossível protestar
ou se opor ao governo, exceto de forma ilegal. Então, o padre Gapon e os manifestantes protestavam literalmente por direitos, e era uma marcha pacífica com a intenção de apresentar uma petição ao czar no Palácio de Inverno. Na verdade, quando se aproximaram do palácio, o czar já havia saído para um de seus palácios nos subúrbios. E então... abriram fogo contra a multidão com metralhadoras. E centenas, talvez milhares de pessoas morreram. O desfecho foi trágico. A neve tingiu-se de vermelho com o sangue derramado pela população recebida à bala por soldados da Guarda Imperial Russa. Aquele dia ficaria conhecido como o Domingo Sangrento. Isso criou uma onda de descontentamento por todo o país, o que levou a algumas reformas e o czar foi forçado a fazer. A Constituição foi resultado de uma revolução bem-sucedida contra o czar. Embora o czar tenha concordado e criado a Constituição, alegando ser um presente para o seu povo, na verdade ele foi obrigado a fazê-lo devido às circunstâncias. Ele estava prestes a perder o controle de todo o Império Russo, do seu trono e provavelmente sua vida. Governadores russos e os membros da família Romanov foram assassinados nas ruas. Ele perdeu o controle de províncias inteiras que caíram no controle dos revolucionários. E embora ele tivesse jurado nunca criar uma constituição, ele acabou cedendo. A Constituição estabeleceu uma forma de semidemocracia, introduzindo pela primeira vez um parlamento chamado de Duma, eleito por muitos votos populares e liberdade de imprensa. Isso resultou pela primeira vez em um tipo de monarquia constitucional. Ele ainda tinha controle sobre o exército e a política externa. Parecia ser possível que o czarismo estivesse chegando ao fim. Mas não foi desse jeito que aconteceu, porque Nicolau II não queria que fosse assim. A Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, quando os países da Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, enfrentaram a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A Rússia era muito mais fraca que seus adversários. Com um arsenal militar e tecnológico atrasadíssimo, o resultado não poderia ter sido outro. Com derrota atrás de derrota, deserções em massa e perda de territórios, mais de 1 milhão de soldados russos morreram em combate. A Rússia era um caos. Revoltas populares tomavam conta de um país destruído pela guerra e de uma economia em frangalhos. As trágicas consequências da Primeira Guerra Mundial seriam a oportunidade perfeita para que os revolucionários russos colocassem seus planos em prática. A ruína da dinastia Romanov em março de 1917 se deu principalmente por causa da guerra. Começou com um protesto contra a fome. As pessoas começaram a protestar pacificamente por pão. Mas em pouco tempo, a situação rapidamente piorou e as forças militares começaram a se juntar aos manifestantes. E, apesar de Alexander não ter levado a situação a sério no início, logo ficou muito claro de que aquilo se tratava de uma revolução. Nicolau II tentou voltar rapidamente a Petrogrado, enviando também tropas militares. Mas elas não chegaram a tempo. Nicolau II foi detido em Pskov, em uma estação de trem, onde foi basicamente deposto por seus comandantes militares que o informaram que ele tinha que renunciar. O
Uma coisa fascinante sobre a Revolução de 1917 foi a ausência dos principais partidos revolucionários. Os principais marxistas ou socialistas, que eram os mencheviques, o maior partido e o mais moderado, e os bolcheviques, liderados por Lenin, que eram marxistas mais extremistas. Todos os partidos e revolucionários tinham sido dissolvidos, presos ou exilados, como Lenin, ou mandados para a Sibéria, como Stalin. Os partidos não desempenharam nenhum papel no processo da Revolução de Fevereiro de 1917. Foi uma revolução totalmente espontânea, sem qualquer tipo de liderança. Embora pensemos na Revolução Russa de fevereiro de 1917 como uma marcha pelas ruas de Petrogrado, o verdadeiro golpe ocorreu naquela estação de trem no meio do nada, onde o czar, isolado, foi forçado pelos seus generais a desistir e a renunciar. E então acabou caindo a monarquia que existia desde 1613. Após a Revolução de Fevereiro, a Rússia foi liderada por um governo provisório, e esse governo era composto por diferentes partidos constitucionais que eram favoráveis aos objetivos de guerra do antigo regime czarista. Mas essa situação gerou tensões constantes com os mencheviques e ainda mais com os bolcheviques. Esse governo cometeu o grande erro de seguir com a guerra, não entendendo que a principal causa da queda dos Romanov tinha sido a Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia estava sofrendo as mais drásticas perdas humanas. Mas como o governo provisório não conseguiu encontrar uma maneira de pôr fim a qualquer caos na Rússia, isso o deixou muito vulnerável a um homem como Lenin e a um grupo organizado como os bolcheviques. Lenin estava muito determinado. Ele foi um dos grandes gênios políticos do século XX. E entendeu que, durante o inverno de 1917, existia uma lacuna de poder na Rússia e que, agindo rapidamente, poderia aproveitar uma oportunidade histórica que não se apresentaria de novo. Então, muitos membros do seu partido, o Partido Bolchevique e o Comitê Central, foram contra isso, estavam hesitantes, eles estavam tensos, tentaram impedir que Lenin tomasse o poder. Mas ele recebeu o apoio de dois dos membros mais talentosos de sua equipe, Trotsky e Stalin. Eles disseram: sim, nós estamos ao seu lado. Isso era característico de ambos, pois eram, como Lenin, extremistas e homens de ação. Assim, em outubro de 1917, Lenin ordenou que o seu partido realizasse um golpe de Estado. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! A propósito, essa não foi uma grande conquista, pois o Palácio de Inverno estava mal defendido, contando apenas com alguns garotos e mulheres.
Após a invasão, os soldados da Guarda Vermelha encontraram e beberam todo o vinho do czar, ficando tão bêbados que foi necessário enviar a Brigada de Fogo para quebrar o resto dos vinhos. Portanto, aquele não foi um ato heróico ou muito menos mítico. A conquista do poder foi muito fácil. Agora o desafio era como se manter no poder. Lenin, então, anunciou que essa foi a Revolução Comunista. Claro que não foi assim. Tudo que os bolcheviques fizeram foi apenas tomar o Palácio de Inverno. Os bolcheviques tomaram o poder em outubro de 1917. Eles fizeram isso por meio de um golpe militar, podemos dizer, em uma cidade. E depois eles tiveram que convencer ou conquistar o resto do país. Esse grande país, o maior país do mundo nos anos seguintes. Quase imediatamente após os bolcheviques tomarem o poder, eles enfrentaram os mesmos problemas econômicos e níveis de ruptura social que o governo provisório enfrentou, mas tomaram algumas medidas audaciosas. Eles anunciaram um acordo de paz. Apesar de não conseguirem realizá-lo, isso teve um efeito psicológico e simbólico que uniu temporariamente soldados, marinheiros e trabalhadores em torno do novo governo. Eles implementaram várias reformas em benefício das pessoas comuns. Embora não tivessem muito controle sobre as zonas rurais, eles legitimaram a reforma agrária que estava ocorrendo. Então, por um tempo, o governo parecia que mudaria radicalmente não apenas o sistema político e democrático através dos sovietes, mas também realizando melhorias. O que é muito interessante é que logo após os bolcheviques tomarem o poder, o regime de Lenin acreditou em algo que se pode chamar de Estado comunal, muito democrático, horizontal, etc. E esse experimento durou cerca de 6 ou 8 meses. Então, no primeiro período curto da Revolução, havia todos os tipos de esforços para manter a economia, para tornar o exército mais democrático, abolir dragonas, medalhas e tudo mais, e discutir os planos do exército. Havia esses tipos de experimentos começando bem do zero. Havia ideias de que os trabalhadores controlariam a indústria, não gerindo, mas supervisionando o que os capitalistas estavam fazendo. Então houve muitos experimentos assim. A terra foi dada aos camponeses para fazer o que eles quisessem com ela. Lenin e os bolcheviques pensaram: nós tomamos o poder, nós podemos mover essa revolução radicalmente para a esquerda e poderemos então alcançar uma sociedade socialista. Como ele falou, certo, temos que mostrar que nossa revolução funciona. E então outros vão seguir, sabe? Segundo Marx, depois da Revolução e da tomada do poder pelos trabalhadores, os proletários abririam a primeira fase da sociedade comunista, ou simplesmente, socialismo. Teríamos então um período de transição, onde junto com alguns elementos do capitalismo, classes sociais, mercadorias, dinheiro, existiriam também as primeiras instituições da sociedade comunista, fábricas geridas pelos trabalhadores, expansão da democracia e a lista segue. Apenas após o desaparecimento de todas as instituições capitalistas, aí sim, estaria inaugurado o comunismo. Na prática, para que ocorra essa transição, é preciso dar conta do desafio de socializar tanto a política quanto a economia. Os bolcheviques começaram com tudo. Lenin retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial e deu início à socialização da economia, ao nacionalizar as indústrias e bancos estrangeiros e ordenar a redistribuição das terras no campo. Não satisfeito, começou também a socialização da política, substituindo o exército pelo armamento geral do povo e organizando eleições democráticas para vários cargos públicos.
Tudo parecia caminhar bem, mas quem não era bolchevique não aceitou a Revolução de Outubro. E assim, explodiu a Guerra Civil. A Guerra Civil na Rússia foi muito complexa. Uma catástrofe envolvendo várias frentes e inúmeros atores, resultando em dezenas de milhares de mortes. Um grande número de mortes, tanto por violência quanto por fome e epidemias que se espalharam por toda a extensão do país. Olhando de uma forma mais ampla, a Guerra Civil Russa foi um conflito travado entre o Exército Vermelho liderado por Lenin e os bolcheviques de um lado e do outro uma união de forças czaristas e nacionalistas conhecidas como Exército Branco. Foi um embate entre o Exército Vermelho e o Branco. Houve momentos em que o Império Russo parecia estar se desintegrando. Vários generais e senhores da guerra emergiram criando suas próprias unidades para lutar pelo poder. E gradualmente, mais tarde, os poderes ocidentais começaram a intervir também. A Inglaterra, a América, o Japão e a França enviaram tropas. Mas no final, as forças militares de Lenin, a Guarda Vermelha, resistiu. Lenin nomeou Leon Trotsky como líder do Exército Vermelho. Leon Trotsky era um jornalista nascido na Ucrânia, cujo pai era bastante rico. Ele abraçou o bolchevismo e o marxismo, juntando-se ao partido bolchevique mais tarde em 1917. Mas era brilhante, um bom orador e organizador, e amava a si próprio. E sua confiança era justificável, porque a partir de 1918 ele começou a organizar um novo Exército Vermelho e fez isso de forma brilhante. Ele era capaz de motivar suas tropas, mas também impiedoso ao ponto de matar qualquer inimigo. Então, o que aconteceu ali foi que o Exército Branco nunca se organizou corretamente, permitindo que Trotsky e Lenin os derrotassem um por um. E ao longo de 2 anos foi o que fizeram, derrotando todos os exércitos oponentes. E em 1920, a Guerra Civil Russa finalmente chegou ao fim. Os episódios sobre Cuba, leste europeu e China são exclusivos para assinantes. Aproveite a promoção de 50% de desconto em qualquer plano e torne-se um assinante agora mesmo. O link para assinar está na descrição desse vídeo. É verdade que a Guerra Civil Russa teve um impacto significativo na natureza violenta e autoritária da União Soviética. Eu diria que a guerra é o inimigo da democracia. A guerra tende a levar para um regime mais centralizado, ordens vindo de cima, menos participação da base, particularmente em uma situação revolucionária. Ou seja, diversos movimentos que foram feitos durante a Guerra Civil tornaram menos democrática a revolução que havia sido democrática em 1917. Durante a Guerra Civil, eles estavam lutando uma guerra em que irmãos e irmãs estavam lutando um contra o outro. O país estava desmoronando e, ao mesmo tempo, como eu mencionei, eles estavam construindo um Estado. Eles estavam tentando criar um Estado que pudesse controlar o país, que fosse de fato soberano. E os bolcheviques nunca pretenderam desistir do poder depois que o alcançaram. Então a escolha de Lenin, por essa razão, foi então consolidar o Estado. Então eles se distanciaram de alguns de seus impulsos mais democráticos. Eles reprimiram os sovietes, eles manipularam eleições. Muito rapidamente, ao invés de deixar que os trabalhadores gerissem a economia, Lenin disse: esses trabalhadores não podem gerir a economia. Precisamos de um único gestor no comando. Precisamos de alguém forte para gerir a indústria. Então eles optaram por se afastar passo a passo de um regime mais democrático rumo a um mais autoritário e estatal. Eu acredito que seja uma ilusão dizer que a Guerra Civil Russa foi o único fator
responsável por transformá-los em uma ditadura violenta. No entanto, essa guerra reforçou a convicção inicial deles de que o poder político estava ligado à força armada. Lenin e seus principais líderes, como Stalin e Trotsky, tiveram uma formação muito difícil. Durante mais de 20 anos, eles enfrentaram prisões e traições. Eles perseguiram e executaram traidores. Constantemente mudavam de nomes e mudavam onde eles iam dormir todas as noites. Eles eram homens bem durões. Os bolcheviques já eram uma organização implacável que acreditava no uso da violência. Acreditavam que para estabelecer um paraíso proletário marxista era necessário assassinar um grande número de pessoas das classes governantes. No primeiro dia, Kamenev ficou no comando por algumas horas enquanto Lenin dormia. E Kamenev instituiu um decreto dizendo que eles acabariam com a pena de morte na frente de batalha e fora dela. E quando Lenin acordou e viu o que tinha acontecido, ele perdeu a cabeça completamente. E disse: "Que ridículo! Você acha que podemos fazer a revolução sem cadáveres?" No dia 1. E dentro de 2 meses já havia centenas de pessoas executadas. A família Romanov foi uma das vítimas das medidas terríveis tomadas por Lenin durante a Guerra Civil Russa. A família Romanov inicialmente foi mantida no palácio de Tsarskoye Selo por Kerensky após a Revolução de Fevereiro de 1917. Quando os bolcheviques assumiram o poder em outubro de 1917, a família ficou em perigo. Eles foram transferidos para o oeste. Lenin e Trotsky estavam planejando julgá-los, o que provavelmente resultaria na execução do czar e, sem dúvidas, da esposa Alexandra. Mas, na verdade, eles nunca chegaram a Moscou. Em vez disso, estavam perto de Ekaterimburgo quando foram ameaçados pelo avanço do Exército Branco. Lenin precisava decidir o que fazer com a família e tomou uma decisão impiedosa em julho de 1918. Ele ordenou a execução de toda a família. Não apenas os pais, Nicolau e Alexandra, mas também os 5 filhos, 4 filhas e 1 filho. Eles foram todos levados ao porão da casa em que estavam escondidos. E conduzidos ao porão, eles se sentaram e, em seguida, um esquadrão de executores entrou, portando armas, pistolas, baionetas e rifles. E o líder do grupo declarou a Nicolau II, foram sentenciados à morte. E enquanto Nicolau II protestava, ele mandou atirar. Muitos daqueles executores não queriam matar crianças e meninas. Quando chegou a hora de atirar, todos dispararam no czar e na imperatriz. Assim, as filhas e os filhos ficaram vivos, chorando e gritando em uma sala repleta de fumaça e pedaços de parede. Nesse ponto, eles foram obrigados a sacar suas baionetas e sacar suas pistolas para matar todos com as próprias mãos. E aquilo acabou resultando em uma cena terrível e levou cerca de 20 minutos até que todos morressem. Então a violência marcou todo esse período, no qual não se pode esquecer, não se pode ignorar a violência rotineira que ocorria. Esse tipo de violência rotineira, com que ninguém se preocupava, foi ilustrada por uma história bastante desagradável. Foi em uma das reuniões organizadas pelo grupo dirigente. E Lenin, em certo momento, enviou uma carta para o chefe da Tcheca, Dzerzhinsky, perguntando quantos prisioneiros políticos havia naquele momento. Dzerzhinsky disse que eram cerca de 2.500. Então Lenin enviou a carta de volta com um X. Lenin costumava colocar um X nas coisas que já tinha lido. Mas era uma violência tão rotineira que ele fez apenas isso e então mataram quase todos naquela noite. Atiraram neles. E ninguém fez nada. Bom, acontece.
A União Soviética nasceu nesse sangue. Eles teriam feito isso de maneira diferente, em circunstâncias diferentes? Se tivessem tido a ajuda do Ocidente? Não podemos dizer, não podemos fazer esse experimento, mas sabemos que, por causa dessas exigências, dessas necessidades da guerra, eles se tornaram um Estado autoritário, não um Estado democrático. Então, após a Guerra Civil acabar, todas essas coisas, na verdade, contribuíram para o desenvolvimento do Estado burocrático forte, do qual Stalin se aproveitaria. A Revolução dos Bolcheviques é a revolução contra o capital de Karl Marx. Os fatos ultrapassaram as ideologias. Os fatos rebentaram os esquemas críticos de acordo com os quais a história da Rússia devia desenrolar-se segundo os cânones do materialismo histórico. Os bolcheviques renegam Karl Marx quando afirmam, com testemunho da ação concreta, das conquistas alcançadas, que os cânones do materialismo histórico não são tão férreos como se poderia pensar, e se pensou. Revolucionários russos, no fim dos anos 1870 e no começo dos anos 80, enviaram a Karl Marx uma carta famosa de uma camponesa socialista russa, uma mulher intelectual, chamada Vera Zasulich. Ela escreveu para Marx e perguntou se era possível haver revolução na Rússia. Ela disse, ainda não estamos industrializados, temos apenas pequenos sinais de capitalismo. Perguntaram para Marx se era possível para a Rússia saltar do czarismo para o socialismo, pulando a fase do capitalismo. E ele pensou muito sobre isso. E ele escreveu várias cartas e coisas assim. E no fim, o que ele disse basicamente foi, eu não sei. Não há uma senha universal para uma nova sociedade? Depende. Ele escreveu 5 cartas e toda vez ele mudava as cartas. E por fim ele escreveu uma carta para uma garota chamada Vera Zasulich, em 1883, que lhe fez perguntas. E ele disse, você está errada e certa ao mesmo tempo. Por quê? Eu vou explicar. Você mora em um país atrasado em que as pessoas não estão prontas para a Revolução Comunista. Mas, se começarmos a Revolução no Ocidente, vocês vão se juntar a nós, os camponeses e comunistas vão se unir e nos seguir. É assim que vão se juntar a nós. Nós seremos os líderes na França, nos Estados Unidos e no Reino Unido e na Alemanha, porque somos mais avançados em termos de indústria. Mas vocês terão que nos seguir. Ele não queria ofendê-los, sabe? E foi o que ele pôde dizer, entende? Você tem que nos seguir e esperar pelas condições favoráveis em nossos países. Eu não acho que foi bem isso. O que ele disse foi que não era preciso seguir a trajetória do Ocidente, onde eles já estão se encaminhando no caminho capitalista. E, portanto, eles têm que passar pelo capitalismo e seu desenvolvimento e a criação de um proletariado de consciência e de revolução. Se fizessem uma revolução precoce, antes do capitalismo se instaurar na Rússia, eles poderiam ter um socialismo baseado nas comunidades rurais e que depois seria fortalecido por revoluções socialistas no Ocidente mais desenvolvido. Então, em outras palavras, Marx via diferentes caminhos para o socialismo e diferentes maneiras da revolução derrubar a forma atual de sociedade que existia. Com o fim da Guerra Civil, a União Soviética estava novamente arrasada. Nas cidades, os mercados estavam vazios. E no campo, os camponeses se revoltavam contra os confiscos de sua produção. Lenin percebeu, após os primeiros 3 anos, que a inflação estava muito alta, havia inanição em massa em muitas partes da Rússia. As fábricas não estavam produzindo nada, as fazendas estavam produzindo muito menos. Em parte, isso se devia ao início da coletivização, mas, por outro lado, a safra estava ruim e os efeitos da guerra na economia russa foram alarmantes. E os resultados não vinham a tempo. Primeiramente, a ideia deles foi
eles tentaram forçar os agricultores a produzirem, forçando os agricultores a entregar sua produção. Mas isso não estava funcionando, estava criando um terror no campo. Então, Lenin mudou de tática, como fez muitas vezes, e instaurou o que ele chamou de nova política econômica, que desfez alguns elementos do planejamento central. Então, o Estado seria como uma pirâmide. O poder seria controlado pelos comunistas, assim como o comércio estrangeiro e a polícia secreta. Mas, no campo, eles permitiriam propriedade privada e o comércio. Deixariam os camponeses em paz. Temos que fazer isso. E ele via que isso era uma mudança, foi muito impopular entre muita gente do grupo dele. Os comunistas leais, os bolcheviques leais, que pensavam: para que fizemos a revolução só para trazer de volta o capitalismo? Muitos bolcheviques o odiaram por fazer isso. Mas ele disse que seria temporário porque precisavam alimentar o país. Mas seus amigos disseram: você traiu a causa. Como pode fazer isso? Nós temos que destruir o dinheiro, temos que destruir o comércio. Isso é coisa de burguês. Entretanto, havia sinais de que estava funcionando, havia mais produtos nas lojas. Estava funcionando extremamente devagar e extremamente mal, mas, claro, ele não acompanhou até o fim. Ele não viveu bastante para acompanhar até o fim. Lenin ficou doente. Ele sofreu uma série de derrames. Assim como a maioria dos grandes líderes, ele acreditava ser insubstituível. Era impensável para Lenin que alguém pudesse assumir o seu lugar. E, por causa disso, ele acabou planejando uma liderança coletiva que aquilo era realmente o seu desejo. Ele não considerava ninguém à altura para o suceder. Em certos aspectos, talvez estivesse correto. No entanto, os dois principais candidatos para sucedê-lo eram Stalin e Trotsky. Apenas 2 pessoas tinham acesso direto ao escritório de Lenin sem precisar marcar o horário: Trotsky e Stalin. Isso colocava os dois em uma posição de igualdade, mas eles se odiavam. Eles eram muito agressivos e extremamente habilidosos. Um era judeu e o outro georgiano, e ambos acreditavam possuir a confiança e a perspicácia necessárias para governar e suceder Lenin. O fato de se odiarem não era problema, pois Lenin sempre incentivou isso. Isso o favorecia dividir para conquistar. Então, ele promovia um e depois o outro. Quando Trotsky se tornou líder do exército e comissário do povo para assuntos de guerra, Lenin promoveu Stalin como secretário-geral do partido para contrabalançar o prestígio de Trotsky após a Guerra Civil. Mas quando Lenin adoeceu, ele percebeu que não poderia se livrar de Stalin. E também notou que Trotsky era extremamente desconfiado. Trotsky era incrivelmente arrogante e não sentia a necessidade de trabalhar duro, pois acreditava ser naturalmente o melhor homem da Rússia. Stalin, por outro lado, tinha uma habilidade surpreendente para se relacionar com os outros. E era mestre em criar amizades e promover alianças. Além disso, ele estava no comando da burocracia do Partido Comunista, o que o colocava em uma posição muito favorável para controlar o governo, pelo menos durante a doença e o declínio da saúde de Lenin. Mas já era tarde demais quando Lenin percebeu que Stalin era incontrolável. Stalin era muito rude com sua esposa Krupskaya e era extremamente arrogante. Lenin percebeu que não podia se livrar dele, então ele deixou um testamento. Eu aconselharia fortemente a empreender uma série de modificações na nossa estrutura política. Esta reforma facilitaria nossa luta, rodeada de estados hostis, luta que, em meu entender, pode e deve agudizar-se muito nos próximos anos. O camarada Stalin, tendo se tornado secretário-geral, concentrou nas suas mãos um poder imenso. E não estou certo de que saiba sempre utilizar este poder com suficiente prudência. Por outro lado, o camarada Trotsky não se distingue apenas pela sua destacada capacidade. Pessoalmente, é talvez o homem mais capaz do atual Comitê Central. Stalin é demasiado rude, e este defeito torna-se intolerável no cargo de secretário-geral. Por isso, proponho aos camaradas que pensem na forma de transferir Stalin deste lugar e de nomear para este lugar outro homem que, em todos os outros aspectos, se diferencie do camarada Stalin, que seja mais tolerante, mais leal, mais cortês
e mais atento para com os camaradas, menos caprichoso. Isto não é uma ninharia. Ou é uma ninharia que pode adquirir importância decisiva. Bom, novamente, isso é polêmico, porque ele disse coisas diferentes, em diferentes momentos. Não existe apenas um testamento. Há vários deles escritos. Em relação a todos, ele disse em algum momento, esses homens não são bons o suficiente. Trotsky não era bom o suficiente por alguma razão, nem Bukharin, nem Stalin. Então, esse documento deixado por Lenin era como uma bomba pronta para explodir após sua morte. Stalin supervisionou o funeral de Lenin e seu enterro em um túmulo, o embalsamamento e o enterro em um túmulo. Stalin ocupava uma posição de liderança favorável, enquanto Trotsky, geralmente recluso em áreas rurais, estava no sul, se recuperando de uma doença. Trotsky sempre foi muito tenso e ele sofria de várias doenças. Todos eles estavam exaustos após um longo período no poder sob grande estresse. Mas Stalin enganou Trotsky quando ele não o informou a tempo sobre o funeral. Trotsky chegou tarde demais. Então, a cena estava preparada para a rivalidade, o confronto e a luta entre esses dois homens altamente capazes e confiantes sobre quem deveria suceder Lenin. Disputando a sucessão, Stalin e Trotsky tinham seus próprios planos para o futuro do comunismo soviético. Trotsky achava que a revolução deveria ser permanente. Ou seja, para o triunfo do socialismo, a União Soviética precisaria espalhar imediatamente o comunismo pelo mundo. Stalin, por outro lado, defendia o socialismo em um só país, pois acreditava que a União Soviética deveria primeiro consolidar o socialismo internamente, estruturando um Estado revolucionário forte para só então expandir a revolução pelo mundo. Era uma luta entre gigantes. Tanto Stalin quanto Trotsky eram homens muito eruditos, estudiosos do marxismo, autores de suas próprias teorias sobre a revolução, e ambos se achavam os verdadeiros sucessores do legado de Lenin. Stalin surpreendentemente conseguiu derrotar facilmente Trotsky. Trotsky não construiu um partido e não se preocupou em posicionar estrategicamente os seus aliados. Ele era mais solitário. De forma surpreendente, Stalin o superou facilmente ao formar alianças com os rivais de Trotsky que invejavam seus talentos proeminentes. Primeiramente, Trotsky foi derrotado no Politburo e destituído de seu cargo como comissário do povo para assuntos de guerra, sendo exilado internamente. Em 1928, ele foi exilado para fora da União Soviética, uma decisão da qual Stalin mais tarde se arrependeu, pois Trotsky viajou pelo mundo, da Turquia ao México, onde estabeleceu organizações contrárias a Stalin, enfraquecendo seu poder e denunciando Stalin como um traidor responsável pelo fim da revolução. Here, you can freely defend your rights and your honor. Stalin's trial against me is built upon false confessions, extorted by modern inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups whose source is Stalin's police, the GPU,
which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. Trotsky, sendo um escritor brilhante, o melhor escritor entre os líderes comunistas, foi quem criou essa ideia de que a revolução que ele e Lenin criaram era essa coisa ideal maravilhosa e que teria sido perfeita. Só que essa mancha cinzenta que era o Stalin, esse burocrata, acabou assumindo e arruinou tudo. Então, no final dos anos 1930, Stalin ficou obcecado por Trotsky, acreditando que ele era o mentor por trás de todos os seus inimigos. Eventualmente, Stalin ordenou o assassinato de Trotsky. Em 1940, na cidade do México, o mercenário de Stalin, ele se aproximou de Trotsky. E enquanto Trotsky estava lendo um artigo, ele pegou uma picareta e golpeou o crânio dele com ela, com Trotsky morrendo logo depois. Lenin cometeu diversos crimes. Mas o maior deles foi deixar um homem como Stalin na primeira posição política para tomar o poder na Rússia. Chegamos ao final do segundo episódio da série História do Comunismo, mas essa jornada ainda não acabou. Na próxima quinta-feira, dia 28, às 20 horas, transmitiremos aqui no YouTube da Brasil Paralelo o terceiro episódio dessa série, Pesadelo de Stalin. Você vai acompanhar a chegada de Joseph Stalin ao poder, consolidando a União Soviética como uma potência durante e após a Segunda Guerra Mundial, e conhecer um dos maiores regimes totalitários do século XX. A boa notícia é que, se você não quiser esperar, este episódio já está disponível para os assinantes, nas versões dublada e legendada. Ao se tornar um assinante, você libera acesso imediato ao terceiro episódio, além de garantir a série completa. Os episódios 4, 5 e 6, que abordam a Revolução Cubana de Fidel, a história do leste europeu até a queda do Muro de Berlim e a história da China comunista, são exclusivos para assinantes e serão liberados a partir do dia 28 de março. Caso você ainda não seja um assinante da Brasil Paralelo, esse é o momento ideal para você assinar o nosso conteúdo exclusivo e ganhar acesso ao nosso aplicativo. Durante o mês do consumidor, estamos oferecendo 50% de desconto em todos os nossos planos. Para que a parte financeira não seja uma barreira e não restem dúvidas de que esse é o melhor momento para você se tornar um assinante, temos uma condição exclusiva para este lançamento. Menos de R$10 mensais. Esse é o valor que você precisa investir para liberar a versão completa do épico História do Comunismo e acessar conteúdos exclusivos. Um desconto agressivo, mas que achamos ser necessário para facilitar o seu apoio e acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Ao assinar a Brasil Paralelo, você libera todas as nossas produções originais. São documentários feitos com as nossas próprias mãos sobre temas relacionados ao Brasil, como educação, segurança pública, política, história, entre tantos outros. Também encontra filmes selecionados, grandes obras do cinema que nós assistimos, avaliamos e disponibilizamos aos nossos assinantes. Isso significa que você pode confiar em nosso catálogo e apertar o play sem medo. Você não será constrangido por uma cena que não gostaria de ver ao assistir com a sua família. Significa também que você vai entender o filme mesmo que ele seja complexo. O nosso cuidado vai além de comprar e disponibilizar. Antes de cada obra, exibimos um vídeo curto explicando por que você deveria assisti-lo. E depois de assistir, você ainda conta com uma análise feita por nós, onde exploramos a intenção do diretor ao produzir aquele material. E por fim, caso deseje assinar o nosso plano mais completo, também encontrará a nossa maior iniciativa educacional, o Núcleo de Formação da Brasil Paralelo. Quando construímos um documentário,
Conversamos com especialistas e tocamos em assunto que nem sempre cabem em um filme, mas que não deixam de ser importantes de serem ensinados. Desses conteúdos, são construídos cursos completos sobre temas igualmente sensíveis à nossa sociedade e que agora você pode estudar com muita profundidade. Ao assinar, todo este conteúdo estará disponível para você durante um ano. E o mais importante, você apoia e reforça que estamos no caminho certo para resgatar a cultura do Brasil. Somos uma empresa independente e apartidária, que nunca recebeu dinheiro público. São nossos assinantes que permitem investir cada vez mais na empresa e em novas produções que impactam milhares de pessoas. Mas se conseguiremos continuar fazendo isso durante anos ou décadas, já não é mais uma decisão que depende exclusivamente de nós. Por isso, esse momento é tão importante para você se tornar um assinante da BP. Originalmente, os nossos planos custam a partir de R$ 19,00 mensais. Mas eu reforço, estamos inaugurando o nosso mês do consumidor com uma oportunidade que vemos apenas em época de Black Friday, de R$ 19,00 por mês por menos de R$ 10,00 mensais. Queremos o seu voto de confiança. E agora, a decisão é sua. Aproveite essa condição exclusiva. Vá na descrição desse vídeo e aperte no primeiro link ou escaneie o QR Code aqui no canto da tela para escolher o seu plano e liberar acesso à versão completa do épico História do Comunismo e todos os outros conteúdos exclusivos. Do lado de cá, contamos com seu apoio para continuarmos cada vez mais fortes. Caso você assine e não goste do conteúdo, não se preocupe. Você tem 7 dias para cancelar e receber todo o seu dinheiro de volta sem burocracia. Nós, da Brasil Paralelo, contamos com você. Não saia desta página. Em breve, você será redirecionado para um conteúdo especial, onde a equipe da Brasil Paralelo vai fazer um debate sobre o episódio que você acabou de assistir. Muito obrigado pela sua presença, nos vemos no próximo episódio e até breve.